Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre parte de nutrologia na gestação, tá? Logicamente que o importante é a gente ter uma noção do que a gente pode oferecer tanto para pacientes do SUS quanto para pacientes particulares, mas tendo em conta essa diferenciação que a gente sabe que por mais que não deveria ter, a gente sabe que existe. Então a gente vai falar um pouco sobre a parte da nutrologia na gestação, tá? Primeiro, será que realmente a gente precisa comer eu digo, a gestante precisa comer por dois, a gente sempre escutou essa questão que a gestante precisa comer por dois, né? É, a gente sabe que as necessidades nutricionais gerais, normalmente a gente pode fazer por através de fórmulas, através da biopedância ou até através da calorimetria, né? Logicamente que a gente vai também adequar ao nível de atividade física, tá? Na gestação a gente vai adequar, digamos, ajustar para o trimestre da gestação e se é gemelar ou não, logicamente, tá? O essencial é que exista um equilíbrio de macronutrientes, tá? É aproximadamente 50% de carboidrato, 30% de proteína e 20% de gordura, tá? Quando a gente fala sobre o primeiro trimestre, é, o requerimento energético estimado é igual a uma não grávida, tá? Logicamente que é uma não grávida sendo um adolescente ou um adulto, né? Quando a gente fala sobre o segundo semestre, a gente tem que acrescentar aí mais 300 calorias no dia, tá? E quando a gente fala no terceiro trimestre, a gente tem que acrescentar aí pelo menos 452 calorias, tá? Quando a gente fala sobre principais nutrientes, a expectativa é que a gente tivesse uma dieta de padrão mediterrâneo, tá? Mas a realidade a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que as pessoas realmente hoje em dia têm um hábito alimentar muito inadequado, tá? Infelizmente a gente sabe que por mais que a mulher esteja gestando, às vezes esses hábitos continuam durante a gestação e acabam prejudicando, digamos, ou dificultando o decorrer da gestação. A gente também sabe que quanto melhor metabolicamente a mulher tiver na pré-concepção, menos chance menos chance de problemas, de intercorrência durante a gestação ela vai ter, tá? Quando a gente fala sobre macronutrientes, de novo, a gente vai falar sobre carboidrato, proteína e gordura, tá? As necessidades diárias da proteína são mais ou menos 71 gramas, tanto na grávida quanto na lactante, tá? A função da proteína, ela é importante porque ela participa na estrutura e na função das células. A gente vai encontrar principalmente em carnes, tanto carne vermelha quanto carne branca, em ovos, tá? Em legumes. Existe o fator de risco, basicamente, é a ingestão insuficiente de proteína. Quando a gente fala sobre carboidrato, a gente entende mais ou menos que 50% deveria ser carboidrato, então é, a ingesta seria mais ou menos aí de 175 gramas, 200 gramas de carboidrato por dia, tá? É uma fonte de energia muito importante, principalmente na gravidez, tá? Quando a gente fala sobre gordura, né, a gente fala principalmente sobre ômega 3 e ômega 6, tá? Lembrando que o ômega 6 ele é pró-inflamatório, enquanto o ômega 3 ele é anti-inflamatório, tá? No entanto, o ômega 6 ele faz parte do componente de membranas celulares e é precursor de eukasinoides, tá? E, logicamente, que o ômega 3 também tá relacionado com a saúde cardiovascular e com função neurológica também, tá? Então, falando um pouco sobre o ômega 3, logicamente que a gente tem o EPA e o DHA, tá? A gente sabe que na gestação e na lactância a gente deveria ter aí pelo menos 200 miligramas de DA, tá? Por quê? Porque é importante para o neurodesenvolvimento fetal, tá? E cognição e humor materno, tá? A gente sabe que o ômega 3 ele é obtido exclusivamente de fonte exógena ou através da alimentação, por exemplo,
salmão, tá? Serve para prevenção de doenças cardiovasculares, câncer de colo, doenças autoimunes. No Brasil, a gente tem a problemática que tem muito baixo consumo, tá? Menos, mais ou menos aí 4%, isso para baixo, tá? E a deficiência na gestação de ômega 3 justamente pode provocar trabalho de parto prematuro, restrição de crescimento intrauterino, depressão pós-parto, eh, e, digamos que piora o desenvolvimento neuropsicomotor, tá? Como eu já falei anteriormente, o ômega 6 ele é pró-inflamatório, tá? Enquanto o ômega 3 ele é anti-inflamatório, tá? Falando um pouco agora sobre vitamina B1, a tiamina, tá? A tiamina ajuda no desenvolvimento celular, no desenvolvimento cardiovascular e trato digestivo fetal, tá? A sua deficiência, digamos, provoca prejuízo no desenvolvimento cerebral fetal, baixo peso ao nascer e defeitos congênitos, tá? A ingesta diária, a necessidade diária de uma gestante e de uma lactante é de 1,4 miligramas por dia, tá? Agora, quando a gente fala sobre vitamina D, a gente está falando sobre colecalciferol, né? Na gestante, na lactante, a gente pode suplementar aí 1.000 I por dia, tá? Com uma ingesta adequada de vitamina D e valores ideais de vitamina D vai ajudar a ter menor risco de abortamento e de pré-eclâmpsia, porque justamente equilibra o reconhecimento materno-fetal, tá? Esse reconhecimento imunológico materno-fetal, tá? Provoca uma menor incidência de trabalho de parto prematuro, pré-eclâmpsia e diabetes gestacional, tá? Sempre é ideal suplementar até níveis mais ou menos aí entre 30 e 40 nanogramas por mililitro no laboratório, tá? Lembrando que as doses têm que ser baixas, tá? A gente não pode dar doses hormonais, por exemplo, doses de 50.000 I, justamente porque a placenta metaboliza, tá? Então, podendo acabar prejudicando, tá? E outra coisa que é importante a gente ressaltar é que não existe dose segura de vitamina D, tá? O cálcio saiu literalmente semana passada a, a guia do Ministério da Saúde indicando a ingesta de cálcio, né? 1.000 miligramas diário, tá? Sua deficiência está associada à pré-eclâmpsia, à menor massa óssea, tá? Lembrando que é essencial para a formação óssea fetal e saúde materna, tá? Principalmente em leites e derivados, tá? O cálcio quelato tem o melhor nível de absorção. Agora, por último, eu gostaria de falar sobre o ferro. O ferro, o melhor marcador para o estado do ferro é a ferritina, tá? Mínimo aí 30 miligramas por decilitro, sendo o ideal acima de 50 miligramas por decilitro, é a principal causa de anemia na gravidez, tá? Sua deficiência está relacionada com trabalho de parto prematuro, restrição de crescimento intrauterino, baixa pressão na nascer e hemorragia intraparto, tá? A, a OMS sugere 60 miligramas por dia de ferro alimentar, enquanto aqui no Brasil sugere o sulfato ferroso, que tem 40 miligramas de ferro alimentar, tá? Quando a gente fala sobre vitamina B6, a necessidade diária é de 1,3 miligramas, tá? Tem toda uma função neurológica e metabolismo proteico, tá? Quando a gente fala sobre o ácido fólico, a vitamina B6, lembrando que é a piridoxina, tá? Como eu já falei anteriormente, participa do metabolismo de proteínas, na síntese de neurotransmissores como dopamina, serotonina e noradrenalina, tá? Participa também da formação da hemoglobina e ajuda na prevenção de pré-eclâmpsia e prematuridade. Outra coisa que é importante ressaltar é que participa no tratamento, faz parte do tratamento da hiperemese gravídica. Quando a gente fala sobre o ácido fólico, tá? A gente fala sobre vitamina B9, ajuda na formação do DNA, tá? Ajuda na interconversão de aminoácidos, tá? Na maturação das hemácias e dos leucócitos na medula óssea, tá? E a gente sabe que é extremamente importante para o fechamento do tubo neural, sendo que níveis ideais para o fechamento do tubo neural apenas são alcançados através da suplementação, tá? É,
Depois falando um pouco sobre a vitamina B12, tá? A vitamina B12, a necessidade diária seria de 2,4 microgramas, tá? Ajuda na formação de células vermelhas, tem toda uma parte de função neurológica também, tá? E a colina é interessante também porque ajuda no desenvolvimento cerebral e função neurológica, tá? Principalmente aí, está presente principalmente nos ovos, tá? Então, basicamente, essa foi uma pincelada, digamos, sobre um pouco de nutrologia na gestação, tá? Logicamente que tem muito mais coisa para a gente discutir, mas senão a aula ia ficar muito longa e chata. Então, eu quis trazer só os principais. Lembrando que toda aula eu vou deixar alguns artigos para a gente ler um pouco mais, ter um pouco mais de embasamento científico, mas eu acredito que o primordial a gente comentou, tá? Um abraço.